João, capítulo 1, verso 18. E quando meus irmãos procuram, quem está aqui que recebeu da parte de Deus, ou por imposição de mãos, ou por palavra profética, o dom de cura? Faz assim. Aleluia. Mais alguém? Irmãos, exercitar o dom que é em ti. É hoje. É hoje. Amém? É hoje. Sabe, meus irmãos, a fé é o que nos faz vencer. É a fé. Aonde? Na palavra. É pela palavra. E tudo que nós vamos falar aqui é a palavra. E os meus irmãos vão me ajudar a pregar hoje, porque eu vou repartir capítulos e versículos para cada um falar. Amém? Quem tem vergonha de falar? Levanta a mão assim. Quem tem vergonha? Ninguém tem vergonha? Que ótimo. Você vai ter. Quem tem vergonha? Faz assim, ó. Quem tem vergonha? É para vocês mesmo que eu vou passar. Porque eu também tenho vergonha e estou aqui. Então é vocês também que vão falar. Os vergonhosos primeiro. João 1,18, todos encontraram? Amém? Fiquei conversando e não abri, irmãos. Aleluia. Aleluia. João capítulo 1, verso 18, diz assim: ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Eu vou ler de novo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Amém? Nós já oramos? Irmãos, eu não tenho poder de curar ninguém. Ninguém que recebeu o dom de cura aqui tem o poder de curar ninguém. O poder está no nome de Jesus Cristo. O poder está no nome dele. O poder está no Espírito Santo de Deus. E pela unção de Deus, pelo poder de Deus, é que Jesus fazia prodígios, sinais e maravilhas enquanto esteve entre nós. E assim ele repartiu para a sua igreja dons para edificar a igreja e glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Se eu tivesse poder de curar, eu ia começar lá na minha casa. Como eu não tenho, fui buscar quem tem. Porque como nós temos passado lá em casa, durante alguns anos, algumas enfermidades têm afrontado, eu falei, então o Senhor tem um caminho. Senhor, tem um caminho e eu vou saber. Glória. Sabe, meus irmãos, cada vez eu estava lembrando, enquanto a gente estava orando, que quando o inimigo, ele dentro da minha casa, me afrontava, quando eu era solteira, eu tinha um irmão, tenho, né? Glória a Deus, não morreu. Eu tenho um irmão que ele era alcoólatra e usuário. Irmãos, e além de tudo isso, ele era extremamente endemoniado. Não era um pouquinho endemoniado. Tinha pacto feito, aliança feita com as trevas. Não era a pessoa que, alguma coisinha ou outra, não era assim um demôniozinho ou outro, eram legiões. E quando esses demônios me afrontavam dentro da minha casa, quando tudo estava quebrado, quando tudo estava roubado, quando a violência estava extrema lá, quando pessoas armadas entravam lá para matar ele, sabe, coisas desse nível aí, quando os demônios estavam totalmente soltos lá, eu podia estar quebrada, mas eu falava, um minutinho, pegava o telefone e ligava. Posso orar pela sua vida, fulano? Eu quero orar pela sua casa e pela sua família. Glória a Deus. Batia na porta das casas e falava, vamos na igreja comigo hoje? Vamos. Você precisa ir para a igreja hoje. E quanto mais ele afrontava lá, mais eu chamava o povo para orar, justamente onde ele estava afrontando lá. Era na minha casa, era na minha família, era lá quebrando tudo, roubando tudo, destruindo tudo, demônio para tudo quanto é lado. Pois eu ia lá e orava pela casa, pela família, para Deus dar paz, para Deus dar cura, para Deus dar libertação, para Deus mover.
e eu orava. Eu pegava o telefone, eu orava. Eu ia na casa da pessoa, eu orava. Eu arrastava um pouco para a igreja. E eu falava, vai continuar? E eu continuava. E o demônio saiu, irmãos. Amém. Um por um. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Todos eles saíram. Todos. Não ficou um. Glória a Deus. Porque Jesus falou que ia libertar, Aleluia. curar, salvar. Porque a palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra. Deus Ela é. transforma. A palavra, enquanto ela está sendo pregada, Jesus, ele vai curando, vai libertando, vai salvando, vai quebrando correntes, vai mudando a mente, porque está aqui. Glória a Deus. Pronta, vai mudando. Então a palavra. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quando ele esteve na terra, meus irmãos, ele era 100% homem. 100% homem. E quem era Jesus? Ele era o Filho de Deus que deixou o seu reino de glória e veio aqui na terra, nascido de uma mulher, porque o pecado entrou no mundo por uma mulher, então por uma mulher o Salvador veio ao mundo. É, Jesus. E ele viveu entre nós. Glória a Deus. Aleluia. E pelo poder do Espírito Santo que estava Louvado sobre a seja vida Deus. dele, ele glorificou o Pai. E ele mostra, Jesus veio cumprir uma missão e um chamado de nos salvar. Mas Jesus nos revelou quem é o Pai. Aleluia. Foi Jesus que nos mostrou quem é Deus. Foi Ele que nos revelou quem é o Pai. Jesus nos revelou quem é o Pai. E Jesus é a expressão exata de Deus. Aleluia. A palavra diz que ninguém viu Jesus, nem ninguém viu a Deus. Mas Jesus trouxe para nós a expressão exata. Glória a Deus. Quem é Deus? Aleluia. Deus é bom. Deus é luz. Aleluia. Porque eu inicio um culto desse, de cura divina, falando que Deus é bom, que Deus é luz, que Jesus é a expressão de Deus. Porque se eu não souber quem é Jesus, se eu não souber quem é Deus, eu vou ficar confusa no meio do caminho do processo. Verdade. Santo Deus. Nós precisamos definir quem é Jesus na nossa vida e entender de uma vez por todas que Deus é bom. Amém. A palavra do Senhor diz que nele não há trevas. Não há trevas. Deus é bom, Deus é luz. Se nele não habita o pecado, se nele não habita a maldade, se nele não habita as trevas, como é que eu posso atribuir na vontade de Deus coisas ruins para a minha vida? Deus é bom. Fixe isso no seu coração e entenda que Deus te ama. E que Jesus é a expressão exata de Deus na sua vida. Glória a Deus. Por que eu falo isso? Porque nós vamos partir de um princípio aqui nessa noite. Nós vamos partir de nós vamos dar um ponto de partida. Primeira coisa, será o que deixa as pessoas confusas no meio do caminho? Mas será que é a vontade de Deus me curar? Deus tem vontade de te curar? Deus tem vontade de libertar? Será mesmo que é a vontade de Deus curar o seu corpo, curar a sua alma, curar o seu espírito e te libertar? Santo Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo de número 1, versos 40 e 42. Se eu olhar para Jesus, eu vou ter a resposta dessa pergunta. Porque Jesus é a expressão de Deus. Jesus fala assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Aleluia. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Amém. Deus seja louvado. Marcos capítulo 1,
verso 40 e 42. Aleluia. Será que a vontade de Deus é te curar? Me curar? Será que não está na hora de você se levantar com as afrontas que o inimigo está te colocando e fazer a vontade do Pai? Amém. Aleluia. Jesus é a expressão da vontade do Pai. Amém. Então, o que Jesus fez foi porque Ele quis fazer ou porque Ele estava cumprindo a vontade do Pai. Tudo o que Jesus fez, Ele estava expressando quem era Deus. Tudo o que Jesus fez, Ele estava cumprindo a vontade do Pai. Amém. Tanto é que quando Ele se entrega à morte, Ele fala: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém. Então, qual é a vontade do Pai? Marcos 1, 40 a 42 diz assim: um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero. Você está curado. Glória a Deus. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Aleluia. 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 Qual é a vontade do Pai? Olha, aquele leproso, ele não tinha dúvidas nenhuma em seu coração. Ele acreditava, ele tinha fé que Jesus podia curá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Muitos de nós cremos que Jesus pode curar, que Jesus pode libertar, que Jesus pode salvar, que Jesus pode até ressuscitar mortos. Aleluia. Nós cremos. Mas a dúvida daquele homem é: o Senhor quer me curar? Deus quer te curar? Glória a Deus. Aleluia. E Jesus responde. Santo. Jesus responde. Quero. Então, Jesus te responde. Ele quer te curar. Aleluia. Glória a Deus. Quer te curar. Jesus é a expressão de Deus. E Jesus veio cumprir a vontade de Deus. E Jesus olha para aquele leproso e fala: eu quero te curar. Quando Jesus fala eu quero, ele está falando: Deus está dizendo eu quero te curar. Aleluia. Glória a Deus. Tira essa dúvida do seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Tira essa mentira do seu coração hoje. Que Deus não quer te curar. Aleluia. Deus quer te curar. Amém. Glória a Deus. Deus quer te curar. Deus quer te libertar. Deus quer te salvar. Glória a Deus. Ele enviou o seu filho Aleluia. para nos mostrar que ele quer nos curar. Mateus 11, 28. Deus glorioso. Ô, glória. Mateus 11, 28. Deus grande. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Deus lindo e maravilhoso. Aleluia. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Venham a mim, alguns. Venham a mim, vocês que são perfeitos. Venham a mim, vocês que nunca erraram. É o que está escrito? Não. Está escrito o quê? Todos. 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 Venham a mim. Glória a Deus. A Jesus, a Deus. Aleluia. Todos. Não são alguns, não são Aleluia. os que podem isso, os que fazem aquilo, os que pagaram um preço, os que entregaram não sei o quê, os que entregaram a oferta de 20 mil reais, os que ganharam não sei o quê. Não.
sobrecarregados. Foi falado hoje também essa palavra. Amém. Venham a mim todos. Venham a quem? A Jesus. Glória a Deus. É a vontade dele carregar o seu, trocar o fardo com você. É a vontade dele arrancar esse fardo de você. É a vontade do Pai Oh, Deus. expressa no Filho. E como que eu sei disso? Na Bíblia. Aleluia. Na Bíblia, irmãos. Aleluia. Não tem que comprar pedacinho de nada. Não tem que dar dinheiro nenhum. Eu só tenho que ir até Jesus. Glória a Deus. Todos. Ele não exclui ninguém. Amém. Ele chama todos. Amém. Primeiro lugar, a cura é a vontade de Deus para nós. Amém? Amém. Fala assim comigo, a cura é a vontade de Deus para mim, para minha casa, para minha família. Amém? Segundo lugar, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, verso 6. E eu falo para você abrir, porque o que eu vou falar vai ser muito estranho. Então é melhor você ler antes de eu falar, para você não falar que eu estou inventando coisa da minha cabeça. João 5, de 1 a 6, diz assim: Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, este tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava a água, o primeiro doente que entrasse no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ser curado? Santo Deus. Irmãos, ele estava há 38 anos ali no tanque de Betesda. 38 anos. Esperando que as águas se agitassem e ele conseguisse ser o primeiro. E Jesus chega nele e fala: Você quer ser curado? Santo Deus. Que pergunta é essa para alguém que está há 38 anos esperando alguém colocar ele lá em primeiro? Santo Deus. Segunda coisa, eu preciso querer ser curado. Verdade. E quem é que não quer ser curado da enfermidade? Jesus perguntou, irmãos. Se Jesus perguntou, alguma coisa tinha. Você quer ser curado? Amém. Santo Deus. Glória a Deus. Outro dia eu estava na rua trabalhando e escutei a conversa de 2 pessoas. Eu escutei porque eles estavam falando bem alto. Não é escondido, por isso eu escutei. Um perguntou para o outro: Você melhorou? O outro falou: Eu estou melhor. Seu braço melhorou? Mas e a ferida? Não sei o quê. Aí o outro: Não, isso aqui... Não, estou melhor, estou bem, estou tomando remédio. Quando eu tomo remédio, some tudo. Mas agora eu preciso deixar assim. Estou sem remédio. O outro falou assim: Mas por quê? Ah, porque eu tenho uma perícia. Então o médico tem que ver bem estragado. Jesus perguntou: Você quer ser curado? Aleluia. Você quer largar os seus remédios? Você quer largar esse Glória a leito? Deus. No caso do paralítico, o leito, né? Levanta a tua mão. Glória a Deus. O paralítico olha para Jesus e fala: Eu não tenho ninguém. Jesus olhou e perguntou: Você quer ser curado? Quando o anjo agita as águas, ninguém me coloca lá: Você quer ser curado? É o que Jesus estava perguntando. Aleluia. Jesus não estava perguntando para aquele homem se alguém ia ajudar, não ajudar, qual era a vida, o CPF, o
Irmãos, tem muito mais pessoas do que você possa imaginar que não quer ser curado. É verdade. Por quê? Porque a enfermidade dele é uma muleta. A enfermidade dele dá muitas justificativas para ele. Então ele não vai, ele não faz, ele não tem. Por quê? Por causa da enfermidade. Deus. Eu não posso porque a enfermidade, e aquilo é uma muleta, por quê? Porque ele quer ficar naquela condição confortável. É loucura que eu estou falando, é loucura, irmãos. Mas é confortável. Por isso que eu falo aqui para você, eu li o texto, para você não achar que é loucura na minha cabeça. Primeiro lugar, a cura é a vontade de Deus. Amém. Em segundo lugar, eu preciso concordar com Deus e querer ser curado. Aleluia. Glória a Deus. Você quer ser curado? Amém. Eu vou levantar minhas mãos, os meus pés, porque eu quero. Aleluia. Glória a Deus. Se eu já sei que é a vontade de Deus, se eu já quero ser curado, e agora? E agora, nós vamos ler a Bíblia. Amém. Isaías 53. Glória a Deus. Aleluia. Isaías, irmãos, abra sua Bíblia em Isaías 53 e nunca mais fique confessando com a sua boca uma coisa que não é a fé cristã. É outra fé. Carregar peso, carregar karma, pagar preço. Não é a fé cristã. Não é a obra de Cristo na cruz. Olha, não tem nenhum problema você acreditar em outra coisa. Mas não é a fé cristã. Nós estamos aqui para falar sobre Jesus Cristo e a fé cristã. Porque nós somos cristãos e confessamos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Ninguém nos obrigou, ninguém pôs uma arma na nossa cabeça e falou confessa. Não, foi uma obra do Espírito Santo de Deus. Cada um de nós. Então a fé que nós professamos está na Bíblia. Amém. Glória a O guia da nossa vida é a Bíblia. Amém. E ela não precisa ser modificada, ela não precisa ser renovada. Nada disso. Isso daí é outra coisa. Santo Deus. Isaías 53. Nós precisamos deixar muito claro, meus irmãos, o que é a fé cristã e não confundir com outras coisas. Tudo bem as pessoas acreditarem em outras coisas, não tem problema, não tem, mas nós acreditamos em Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. 53, de 4 a 5. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, Jesus, na cruz. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa de suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e o ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Olha aqui, nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Jesus na cruz. Essa é a nossa fé. A missão de Jesus Cristo é descrita em Isaías 53. Ele veio para morrer por nós, para pagar o preço do nosso pecado. Eu falo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se o castigo que nos traz a paz está sobre ele, como que eu vou pagar o preço para mim ser curado? Não tem como. Ele já pagou, meus irmãos. Ele já foi para a cruz, ele já morreu, ele já ressuscitou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas vai pagar o preço, vai ficar na cama, vai ficar no leito. Irmãos, é outra fé. É outra religião. Onde eu fico pagando o preço.
e voltando. E aí eu pago mais um pouco, vou embora e volto. E pago mais um pouco, vou embora e volto. É outra fé. Não tem problema nenhum. É outra coisa. Quer acreditar? Acredita. Tem adorador de Satanás. Tem igreja de Satanás que ora e jejua dia e noite, clamando por Satanás. Tudo bem? É a fé deles. Eles creem assim, eles querem assim. Nós aqui cremos em Jesus e oramos para que ele seja. Amém? Nós oramos para que a verdade chegue a todos. Mas eles têm os seus direitos de crer ou não. Mas a nossa fé não é baseada em que nós pagamos um preço. Meu Deus. É impossível um homem pagar o preço dos seus pecados. É impossível o homem pagar o preço daquilo que era a morte que entrou no mundo. Do pecado. Foi necessário Jesus descer do seu reino de glória. Aleluia. Vencer a morte e o pecado. E ele venceu porque ele foi para a cruz sem pecado. E ele ressuscitou no terceiro dia. Então ele venceu a morte e o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Pagou o preço. Você não precisa pagar. Lança sobre ele hoje as suas dores. Aleluia. Lança sobre ele hoje os pesos. Lança sobre ele hoje as acusações. Lança sobre ele hoje as mentiras que te contaram pela tua vida. É a vontade de Deus que você fique desse jeito. Você está assim por causa do seu pecado. Você fica assim por causa disso. Lança sobre ele. Amém. Ele veio para te salvar. Ele veio para te libertar. Ele pagou o preço. Aleluia. Então, é a vontade de Deus. Eu preciso querer ser curado. E eu sei que Jesus pagou o preço. Amém. Glória a Deus, aleluia. E agora? Eu estou nesse processo. É a vontade de Deus. Eu quero e eu creio que Jesus Deus pagou o é, preço. Amém. Como que eu faço? Aleluia. Aleluia. Sabe qual é o caminho? A nossa fé. Aleluia. Sabe o que é difícil? É porque eu tenho que ter fé. E fé é uma coisa que eu não estou vendo. Eu não estou tocando. Meu Deus. É por isso que eu preciso comprar um pedacinho do não sei o que para levar para minha casa. Meu Deus. Porque as pessoas querem tocar. É por isso que a pessoa pega um pedaço do pão e põe dentro do arroz. Porque ela tem que tocar, ela tem que fazer alguma coisa. Certo. Mas o caminho, meus irmãos, é a nossa fé. Amém. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós, cristãos, andamos por Fé. fé, é a certeza que eu recebo, aquilo que não existe, aquilo que eu não vejo. Por isso que a gente é doido, porque eu não estou vendo, não existe, mas eu creio que vai acontecer. Glória a Deus. Abraão andou por Fé. e isso foi lhe imputado por justiça. E ele teve filho na sua velhice. Amém. Glória a Deus, Irmãos, aleluia. é impossível o que aconteceu com Abraão. Com Abraão, até poderia, né? Mas com Sara não. Deus que é, aleluia. Com Sara não tinha como. Meu Deus. Não tinha como. Certo. Mas a Bíblia diz que foi por. Fé. Ele viu. Não. Não. Tinha as coisas, os recursos que existem hoje. Não. Ele escutou uma voz Eita, glória. que falou com ele. E era a voz do Todo-Poderoso. Aleluia. Andamos por fé. A fé é a resposta. A fé em quem? Em você, a fé em Jesus, Aleluia. a fé na Bíblia, a fé de que isso é verdade, não é história da carochinha. A fé de que essa palavra realmente foi escrita por homens. Porque Deus,
Deus usa os animais? Usou lá a mula e tal, mas eu quero te falar, eu prefiro que Deus use pessoas para falar comigo, porque Deus usa pessoas. Do que Deus pega uma galinha e a galinha olha para minha cara e começa a falar comigo, meus irmãos. Eu vou sair correndo. Aliás, só um parênteses, eu já falei para Jesus que se eu estiver em algum lugar e ele ressuscitar um morto, eu como 3 dias e 3 noites. Não faz esse milagre perto de mim. Irmão, você já pensou? Você vê um morto ressuscitar? Pensa no filho da viúva de Naim, ressuscitando. Estava indo, o velório, né, já estava passando, e aí estava indo lá enterrar. Estava indo enterrar já. Jesus vai lá e ressuscita e esse menino sai andando. Não, se eu tivesse ali, eu tinha desmaiado. De medo. De medo de Jesus. Assim, acho que é de temor, né? Imagina o poder ali de Jesus ressuscitando o menino. 1 João 5,4. Alguém pode ler para mim, por favor? Oh, Deus. 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. A nossa fé, ela vence. Glória a Deus. E eu creio. Glória a Deus. E agora, meus irmãos, eu vou precisar da ajuda dos meus irmãos para continuar a pregação. Tá bom? Eu quero pedir para abrir em Mateus uma pessoa, tá? Quem vai abrir? A diaconisa Sinaia, que falou que tinha vergonha. Quem falou que tinha vergonha é os primeiros. Mateus capítulo 4, do verso 23 ao 24. A Sinaia, Mateus 4, do 23 ao 24. Agora, outra pessoa. Mateus 8, 16. Quem vai abrir? Pode. Mateus 8, 16. O presbítero. Mateus 8, 14 e 15. Quem vai abrir? Mateus 8, de 1 a 3. Amém. O próximo é seu. Mateus 8, do 5 ao 13. A diaconisa Ruth. Mateus 8, do 5 ao 13. Irmãos, eu estou lendo o que aqui? A Bíblia. A Bíblia. E eu não sei. E eu nem saí do livro de Mateus. Mateus 9, de 1 a 7. Quem vai ler? Amém. A irmã lá no fundo vai ler. Anotou? Mateus 9, de 1 a 7. Tá bom, irmã? Mateus 9, de 18 ao 26. Quem vai ler? Mateus 9, do 18 ao 26. Irmãos, quem vence o mundo é a nossa fé. E a nossa fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. E a palavra de Deus. Vocês são espertos demais. Mateus 9, do 27 ao 30. Irmãos, ajuda aí. Que eu vou pregar sozinha nada. Quem foi pregado aqui no... Aqui, irmã. Quem foi pregado domingo? Que é na comunhão. Que é todos juntos. Num só propósito. Amém. Glória a buscar a Deus. cura de Deus. Amém. Então eu vou pregar sozinha. Mateus 12, versos 9 e verso 13. Não é do 9 ao 13. É o 9 e o 13. O irmão ali. Mateus, agora Mateus 14, verso 34. Esse é só um verso. Quem vai ler? Irmãos, eu vou começar a chamar a irmã. Que tá com o Dudu no colo. Mateus 14, 34. Vou começar a chamar. Mateus 15, 29 e 30. O diácono Tiago. A diaconisa Marley. Marcos 7, 31 a 35. A diaconisa Bianca. Marcos 8, do 22 ao 25. E Lucas 9, 42 a Lavínia. Todo mundo vai ajudar a pregar. Amém? Amém. Mas deixa eu pregar primeiro. O caminho é a nossa fé.
Ali está a nossa vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé em ter, irmãos, em Jesus. Amém. A fé na palavra de Deus. É a Glória a palavra Deus. que cura, é a palavra que liberta, porque Jesus é a palavra. Aleluia. Então, pode ler a palavra, Mateus 4, 23 a 24. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu toda a Síria. Trazia-lhe todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e os curava. E seguia uma grande multidão de gente da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de todo além do Jordão. Amém. Jesus curava todos. Jesus curava todos. E Jesus Aleluia. curava todas as enfermidades físicas, mentais e espirituais. Aleluia. Todos. Amém? Glória a A Deus. gente precisa ler a Bíblia, meus irmãos. A gente precisa ler a Bíblia. Verdade. Para a gente não ficar enganado no meio do caminho. Irmãos, eu estou lendo o livro de Mateus, capítulo 8, capítulo 9, pula para o 12, vai lá em Marcos, vai lá em Lucas. Não quer ler Mateus, que tem 28 capítulos, lê Marcos, tem 16. É um milagre seguido do outro, um milagre seguido do outro, um milagre seguido do outro. Glória a Deus. Marcos, Mateus 8, de 1 a 3. Acelera, irmãos, que nós temos que orar. Tem reunião com as mães depois. Mateus 8, de 1 a 3. Quem ficou com Mateus 8, de 1 a 3? Pode falar, irmã. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um leproso e adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-se limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo: Vocês querem ser limpos? No mesmo instante, ficou purificado da sua lepra. Aleluia. Aleluia. Irmãos, as horas avançam, não vou ter como ler tudo isso. Eu não vou ter como ler tudo isso. Eu vou ter que voltar e pegar esse tema novamente, porque eu vou continuar. Pastora, por que então o servo de Deus morre com as enfermidades? Câncer. Por que o servo de Deus pega câncer, não sei o que, e morre? Pega Covid e morre. Ele estava em pecado? Não. Quais os impedimentos? Não tenho como falar de tudo isso. Mas eu quero te falar uma coisa. Nós lemos aqui que Jesus curou as enfermidades de todos. Amém. É necessário que você leia a Bíblia, meu irmão, para não ser enganado por ninguém. É necessário porque você é ali na Bíblia que Deus vai falar com você. A verdade da palavra de Deus te liberta. Então, a palavra do Senhor, ela precisa ser pregada a tempo e fora de tempo. Glória a Deus. Porque é essa palavra que faz uma revolução, a palavra Amém. de Deus. Glória. Tem impedimentos? Tem, irmãos. A Bíblia nos mostra quais os impedimentos para que o milagre não aconteça. Fica para o próximo culto, que eu estiver na escala, lógico. Não estou falando que é domingo que vem. E eu quero que você saiba de uma coisa. O irmão Edson pode ler Números 23, 19. O presbítero pode ler Malaquias 3, 6. Aleluia. A pastora Roseli pode ler Atos 10, 34. Eu quero que você saiba. Deus não mente. Deus não muda. Deus não faz acepção de pessoas. E que Jesus é imutável. Aleluia. Você precisa sair daqui com a certeza Amém. de que Jesus não muda, de que Deus não muda e de que Ele não faz diferença entre as pessoas. Pode ler, por favor. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria?
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será que ele não vai cumprir o que ele falou para você? Será que ele vai cumprir o que ele falou na Bíblia, na palavra dele? Glória a Deus. Deus Glória a me Deus. muda, Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Aleluia! Não tem passo de mágica, não tem simpatia, não tem pagar preço em você, não tem como você fazer alguma coisa por você, a não ser que você se coloque a ler a palavra de Deus e a buscar ao Senhor com o coração Glória a Deus. quebrantado e com fé ao tocar. Não tem como. Deus não muda. Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O que é acepção é diferença. Olha, irmãos, existem dois comportamentos para a mesma situação. Deus curou o presbítero. E aí, eu estou na enfermidade, eu olho para o presbítero e falo assim: nossa, Deus curou o presbítero. Ele não curou. Curou ele, não curou ele. Por que Deus não me curou? Deus, o Senhor não gosta de mim, não me ama, o Senhor mentiu, o Senhor me prometeu, o Senhor falou que ia me dar, que ia fazer e não cumpriu. Deus, o Senhor fez para ele e não fez para mim. Um comportamento. Tudo bem ter esse comportamento quando você é novo na fé, porque você está aprendendo. Mas depois de alguns anos, irmãos, está na hora de você ter intimidade com Deus. Verdade. Amém? Segundo comportamento. Deus fez na vida do presbítero. Deus não faz acepção de pessoas. Deus curou ele, Deus vai me curar, vai chegar a minha vez. A nossa fé vence o mundo. A nossa fé em Jesus. Deus não muda. Deus quer te curar. Você quer ser curado? Amém. Irmãos, a mulher Glória a do Deus. fluxo de sangue podia morrer. Se alguém soubesse que ela estava naquele estado no meio de uma multidão. Mas ela ultrapassou a multidão. A lei impedia, mas ela foi e tocou em Jesus com fé, tocou diferente. O discípulo fala: vocês conhecem o texto? Como Jesus foi falar que ele te apertou? Como você fala que ele te não sei o que? Então tá vendo Jesus? Tem uma multidão. Os estudiosos dizem que a multidão era cerca de 30 mil pessoas que seguiam a Jesus. Os textos da multiplicação dos pães falam que eram cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Verdade. Se tinha 5 mil homens, pode pôr 10 mil mulheres. Se tinha 10 mil mulheres, pode pôr, sei lá, 2, 3 filhos para cada uma. Era uma multidão. E Jesus olha para uma pessoa e fala: quem me tocou? Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher, quando Jesus olha para ela, ela fala assim: filha, vai em paz. Oh, aleluia! Fé te salvou. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, você já sabe, você conhece o texto, você conhece a palavra, você já sabe. Você vai tocar em Jesus com fé. Aleluia! Você vai sair daqui com a mente mudada, a chavinha mudada. Deus quer te curar. Amém! Deus não faz acepção de pessoas. Eu creio. Eu quero ser curada. O caminho é a minha fé. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir lamentações, murmurações, brigas. Não, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia! E aquele, o pai, né, do menino lá, que estava sendo jogado de um lado para o outro pelo demônio, e estava enfermo e tudo mais, fala assim: Jesus, ajuda a minha fé. Irmãos, seja sincero. Jesus, eu não tenho essa fé aí não. Olha a situação, eu estou olhando essa situação aqui, eu não tenho essa fé. O Senhor pode ajudar a minha fé? Fala para Ele que Ele te ajuda. E se a sua fé for pequenininha, serve. Se Aleluia! você acreditar um pouquinho, já está bom. Aleluia. Amém? Se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda, que é o menor grão que existe, está valendo, irmão, está tudo bem. Não precisa comparar a sua fé com a fé
sobre as águas. Glória a Deus. Não queira comparar a sua fé com a fé de Billy Graham. Pode ser a sua fé, porque Jesus falou, se ela for de um grão de mostarda, está valendo. Nós vamos orar. Nós vamos orar aqui. Você que, os obreiros, os presbíteros, os que receberam o dom de Deus e vai exercitá-lo aqui, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar, nós vamos ungir, porque a palavra do Senhor instrui assim. Paulo instrui e fala assim, olha, se tem alguém enfermo, chama os presbíteros, unge com óleo. Amém? E a oração da fé curará os enfermos. A oração da fé curará os enfermos. Nós não temos poder, o poder é de Deus e a glória é de Deus. Mas a nossa fé vence o mundo. Nós vamos orar, irmãos. Você que está enfermo vai vir, todo mundo vai vir aqui, todo mundo vai vir aqui. Nós vamos orar, nós já vamos direcionar como. Nós vamos orar por todos. Você que trouxe uma roupa de alguém que está enfermo porque essa pessoa não pode vir. Essa pessoa não pode estar aqui porque ela está acamada. Você que trouxe a roupa de alguém que precisa de libertação, nós vamos orar, nós vamos ungir. E a oração do justo muito pode nos seus efeitos. E aqui tem muitos justos. Justos por quem? Pelo sangue de Jesus. Aleluia! A pastora Roseli, ela vai dar as instruções de como nós vamos orar. Ela vai orar aqui, nós vamos orar aqui por todos. Ninguém vai sair daqui sem receber a oração, o óleo da unção. E se o Senhor te tocar aqui, agora, você vai levantar a sua mão e vai falar, eu fui curado, glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Se você vai passar pelo processo da cura, você vai voltar e vai dar um testemunho que Jesus te tocou e te curou. Porque tem curas, sinais, prodígios e maravilhas que é na hora, Jesus cura. E há curas que são processos. E o Senhor, Ele vai curar. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Agradeço. Aleluia. Glória a Deus.